para ele expor para nós algumas modificações dessa semana. Certo. Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite, presidente Lucena. Boa noite a todos os colegas participantes da nossa reunião de nivelamento. Ô, Leandro, Sim. 2015, Leandro. Parametrizar. Fala, pô. Parametrizar. Parabenizar, né? Parabenizar o nosso colega Abrão por ter recebido também, né, na sexta-feira passada, Sim. uma homenagem. Emenda, né? Sim. Abrão, fala do encontro que você foi lá. Ele e o que vem aqui sempre também é o Zé Walter. Zé Walter. Não, Everaldo, na verdade, foram 3 homenageados do sindicato, hein? O Zé Neves, o seu Abrão e o seu Zé Walter. Foi. E foi muito bonito, mas vou deixar o seu Abrão falar. Com certeza. Everaldo, presidente Lucena, presidente Everaldo, os demais participantes, tenham uma boa noite. Boa noite. Everaldo, eu fiquei muito feliz e muito honrado por receber essa honraria lá do CRC, por 3 motivos. Primeiro, por ter recebido a homenagem. Segundo, por ter encontrado um grande amigo, que é o José da Silva Neves, que eu conheci em 1970. Eu conheci ele, o Celso Nascimento, e eles me induziram a entrar nessa profissão. Então, se eu recebi essa homenagem do CRC, agradeço muito ao senhor José da Silva Neves. E agradeço também, Everaldo, vocês aí, na sua presidência, os diretores do sindicato, por ter me aceitado como membro do Conselho Fiscal. Então, fiquei muito feliz, agradeço muito à presidente Sucena por ter recebido essa honraria, juntamente com os demais companheiros. E eu esqueci de falar, presidente Sucena, uma das satisfações que eu tive também é o seguinte: no dia 14 de junho desse ano, eu também fiz 75 anos. Então, eu sou aniversariante junto com o CRC. E naquele dia eu esqueci de mencionar também essa alegria, esse prazer de ser nascido junto com o CRC, né? Mas agradecer a todos por ter me concedido essa honraria e que Deus abençoe a todos e continue firme e forte e que o CRC e o sindicato continuem apoiando os grandes empresários, médios empresários, pequenos empresários, grandes contadores, médios contadores, pequeno contador. Porque a presidente do Sena colocou isso no sindicato, abriu chance para todas as classes contábeis ter efetivamente a sua participação e ter um apoio incondicional a todos, né? Então, parabéns à presidente do Sena e parabéns também ao sindicato, que tem dado aí um apoio. A presidente do Sucena falou sobre o sindicato lá na reunião. Lamento que tinha poucas pessoas lá do sindicato, né? Então, ela falou sobre o nosso programa, mas tem também a questão da Unimed, que é uma ferramenta que ajuda muito o associado com preço acessível à Unimed, né? Muito obrigado a todos. Obrigado aí o nosso companheiro aí, o Leandro, que também recebeu homenagem, ao Zé Walter, a um professor lá que eu esqueci o nome, e o nosso grande, inestimável amigo, José da Silva Neves. Obrigado a todos. Antônio Vitalino da Silva. Bem, poeta ele agora, viu, gente? O professor Vitalino agora é poeta. É poeta agora? Aí me ligou, certo? Continua, Leandro. Quer falar mais alguma coisa, Leandro? Sim, não, quero só agradecer a vocês que estiveram aqui recebendo essa homenagem. Eu faço muita questão de participar, de homenagear vocês,
que eu acho assim que o entusiasmo que vocês têm, a história que vocês têm de contabilidade serve de exemplo, principalmente nesses momentos que a gente vê que o profissional da contabilidade está desmotivado, que ele acha tudo difícil, né? Então, vocês que vieram aí da época da gelatina, que se transformaram, né, pela internet, do computador, e agora estão aí na época do SPED, já entrando na reforma tributária, eu acho que vocês são exemplos aí de esperança, né, e de transformação da contabilidade. E de mostrar que a contabilidade é uma profissão que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que estudar, mas que é também uma profissão rentável, que a gente sustentou a família, que a gente ganha dinheiro com isso, né? E eu acho que isso, a gente precisa compartilhar isso, principalmente nesse momento que a gente vê muitos profissionais desanimados. Então, a homenagem foi uma emoção. Acho que a gente tem que reconhecer o trabalho de todo mundo. Eu mesmo não conheci o professor Vitalino, conhecia só o professor Zé Neves, através do nosso Antonino, e eu acho que é uma forma da gente mostrar para essa geração as pessoas que construíram história e que ajudaram e que contribuem até hoje. Então, toda oportunidade, presidente Everaldo, eu sempre falo do sindicato, falo do SESCOM, tenho defendido muito entre os contadores da gente se filiar, da gente utilizar os serviços. Ah, não quero pagar a contribuição sindical, não quero isso, então utilize o serviço, a gente precisa honrar os produtos da casa, porque na hora que o contador precisa de apoio e ajuda, ele vem procurar apoio e ajuda nos sindicatos, né? Então, a gente precisa compartilhar também com eles e falar que tem que usar o serviço mesmo, porque é aqui que vai salvar. Na hora que tem um problema, é o senhor que sai da sua cadeira e vai lá falar com o secretário de Finanças, vai falar com o secretário da Economia, que vai buscar soluções. Então, o contador precisa reconhecer isso. Eu acho que, independente de quem está aqui na cadeira, é função, sim, do CRC unir todo mundo, porque cada um dentro da sua função vai fazendo, né, a sua atuação. E se depender de mim, apesar que eu saio da presidência esse ano, mas eu tenho mais 2 anos de conselheira, continuarei aqui com vocês sempre, porque sempre aprendo. Mas e eu vou procurar uns cabeça branca ainda, mais, viu, seu Abrão, para homenagear. Ô, Sucena, mas se você renunciar e candidatar, pode, né? Posso não? Posso Ah, mais? não? Não, eu não posso ser presidente novamente, não. Tem que ficar 2 anos fora da presidência. O regimento não permite, não. Vai Para mim ficar pouco Ah, podia. tempo. presidente, eu já falei para todo mundo. Depois que eu aprendi o que é conselho, o que é ser presidente, tadinho de quem sentar nessa cadeira, porque é que eu do outro lado, mas pensa uma pessoa que vai cobrar. Pensa uma pessoa que vai ficar no pé. Eu vou ser o senhor. Há 40 anos atrás, quando o senhor levantava no meio das reuniões e criticava o doutor Edson e cobrava a posição dele, viu? Pode deixar que eu aprendi a lição. Vai. Gente, brincadeiras à parte, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Edson Cândido, meu marido, disse que o presidente Everaldo, na época da militância, enquanto os dois estavam aqui, ele não tinha, como se diz assim, não tinha isso não, ele levantava no meio de qualquer auditório e questionava um posicionamento e pedia a palavra, sabe aquelas, eu fico imaginando aquelas assim, aquelas assembleias de condomínio, sabe, com os ânimos exaltados, mas eu acho que é isso mesmo, é o poder que a gente tem, que é a fala e a cobrança, e é através disso daí mesmo que a gente evoluiu, que a gente conseguiu chegar. Aí eu falo, gente, eu aprendi, viu? Tive bons professores, doutor Edson de um lado e presidente Everaldo de outro. Tá bom. É, Leandro, fala. Mostra para nós alguma coisa. Sim, vamos falar. Presente. Antes de mais nada, só registrar aqui a justa homenagem ao Abrão, pela folha de serviços prestados, principalmente na área rural, e especialista na área rural, igual ele, que tem uma folha aí percorrida na área rural. Então, uma justa homenagem ao Abrão, um espelho aí para quem está ingressando, né, nas universidades. Obrigado, Leandro. Né? Então, realmente, foi um prazer estar do lado dele. Realmente, a gente aprende com pessoas do perfil do Abrão, do perfil que mostrou para que veio, né, na área. Então, assim, realmente foi uma satisfação e justa homenagem. E deixar registrar também, assim, a promoção do evento é impecável, tá? Impecável a promoção do evento, capitaneada pela presidente Sucena Runho, da pessoa da recepção até a pessoa que fornecia alimentação,
realmente foi impecável, assim, me arrisco a dizer que até que foi melhor do que lá no Sebrae, né? Mas não, você vai deixar claro também que foi muito bom, mas é porque o auditório assim, tá uma coisa de cinema, o auditório do CRC tá uma coisa assim, maravilhosa, assim, empolga a gente cada vez mais a realizar eventos lá no auditório. Me arrisco a dizer também que está entre os melhores daqui de Goiânia, os principais auditórios, principalmente desses edifícios. Então, tá aí a gestão da Presença Sucena colocada em prova, né? Um auditório perfeito, em condições de iluminação, de som, né? De acústico, algumas palavras também muito bem-vindas na hora, algumas mais duras, mais bem-vindas para o momento, outras mais leves. A gente falou muito do que precisava falar lá, a respeito de algumas situações do dia a dia do cotidiano. Então, assim, foi um evento realmente assim impecável, não deixou nada a desejar, e acho que todas as pessoas que estavam lá no auditório não saíram com a sacola vazia de lá, saíram com conhecimento. E do próximo Cona Fiscal, o presidente Beraldo, espero que o senhor estar lá, o senhor receber a homenagem, porque também não tem como falar, né, não tem como falar nada aí na reportagem se o senhor está presente, né, o senhor é um desbravador. Então, também seria uma justa homenagem, né? Mas eu também já fui homenageado naquela noite, nesse ano, então também ficou tudo certo. Mas só para deixar registrado, e mais uma vez também, tanto o Conselho Regional de Contabilidade como o sindicato, e vendo também a gestão da Presença Sucena, que não é só uma gestão executiva, né? E como eu já falei outras vezes aqui, ela se preocupa também com a parte social, em relação a plano de saúde, igual o sindicato se preocupa, né? Com relação a plano de saúde e outras situações. Então, assim, é uma parceria e um estreitamento de laços aí que é muito importante, né? Então, assim, realmente é uma dupla imbatível. Leandro, eu Sim, não posso receber mais nada, Leandro, porque da prefeitura recebi tudo. Lá do estado recebi tudo, certo? Do conselho recebi tudo, certo? Já recebi todas as homenagens possíveis, certo? Não tem que receber mais nada, não. Bom, eu tem. não posso receber mais nada, nem do estado, nem da prefeitura, nem do conselho, ó. Não, mas tem como sim, olha, até 31 de dezembro tem chão. Mas o que eu não tenho mais não, só se inventar uma de ouro lá, né? Não, mas ó, aí é com a presença de cena, ela que vai dizer se tem como. Tá. Criar um Aí, meta prêmio. buchê. Tá bom. Hein, pessoal? Leandro, só Ah, entrando no seu assunto, porque eu vou ficar no carro, qual vai ser sim, a sua pauta hoje? Porque eu queria colocar uma pauta dentro do tema da reforma. tá. Eu achei muito importante, por exemplo, eu vou trazer uma questão aqui que eu achei muito importante, e eu, particularmente falando, não estou vendo o assunto ser tratado em local nenhum. Então, eu vou trazer um tema da reforma tributária voltado para o regime de caixa. Por quê? Lá no finalzinho lá da apresentação, lá da minha palestra, lá teve uma pessoa no auditório que tocou nesse assunto. E pode ser que eu não entendi a temporalidade do questionamento dela, em que lapso temporal que ela estava se referindo. E aí eu achei importante trazer, porque é um assunto dos mais complexos, né? Onde poucas pessoas estão querendo entrar no mérito, até porque a interpretação ela não é fácil, e tem vários dispositivos aí envolvidos com o Simples Nacional, que é de uma interpretação um pouco mais complexa. Mas é perigoso, porque a produção de efeitos é a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, vale a pena a gente estar situado, localizado e colocar no radar para não ser surpreendido, até porque trata-se de lei complementar, né? Sim. Eu posso, então, entrar com o meu caso primeiro, presidente Beraldo? Só quero ver um negócio aqui, ó. Cristiana Neves. É filho Zé Neves? Cristiana. Eu acho que os professores Enéas Cristiana estão... Neves. Boa noite, tudo bem? É Cristiana Neves, Bem, isso. Tudo bem. é filho Zé Neves? Não, Tá bom. Mas é um prazer revê-la aí. Ela veio a primeira. Eu sei que você veio a primeira vez hoje aqui, né?
É a primeira vez, isso. Sou de Silvânia, sou contadora recente. Assim, formei em 2014, mas montei meu escritório tem um ano, mais ou menos. Aí agora eu estou participando do grupo do CRC, aí eu vi que a Sucena mandou a participação aí eu resolvi, estou até aqui no escritório trabalhando, aí resolvi assistir, prestigiar. Seja Obrigado, hein? bem-vinda, né, Everaldo? Seja bem-vinda. Bem-vindo, Obrigado. bem-vinda. Eu E tenho quem alguns veio, clientes em Silvânia. outro que veio a primeira vez? Só Eu acho ela, que só ela. muita gente. Eu acho que eu tô vendo muita gente, ó. Tem um conselheiro que também era da região norte, tá aqui, o Silfarney. Eu tô vendo, eu que eu compartilhei nos grupos do CRC, eu tô vendo muito nome novo aqui. Não, o Leomar não é, o Yuri é velho, o outro é velho. O Zé Walter. O Zé Walter recebeu, certo? Opa, nosso colega aí, ó, que fez o dedo assim. Boa noite Fala a alguma todos coisa, que colega. estão aqui pela primeira vez. Lindomar. Obrigado, Sucena. Silfarney, gente, ele já foi, ele foi conselheiro do... Qual CRC, Silfarney? E ele agora passou a residir aqui em Goiás, então tá aqui e tá se enturmando com a turma, né, Silfarney? Seja bem-vindo aqui à turma também do sindicato, viu? Beleza. Lindomar, pode falar. Obrigado, Boa uma noite, turma pessoal. muito seleta, viu? Tenho visto aqui e está de parabéns essa turma. Eu sou contabilista aqui em Rio Verde. Ah, que Atuo beleza. na área de assessoria para profissionais da saúde. E Ah, estou migrando para o agro também, que eu estou interessado nessa questão da reforma tributária, né? Quero conhecer melhor. convido o pessoal de Rio Verde para participar da reunião, tá? Opa, com certeza. Tá? Satisfação Zé enorme Paulo, estar fala da sua participando. homenagem. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Mensagem, a gente se sente, infelizmente, eu vou ter que falar, a gente se sente envaidecido, né? Com isto. E por que a gente recebe essa homenagem? Porque a gente já fez alguma coisa que elevou a nossa profissão. O que é essa coisa que fez? É o cuidado que a gente tem. Então, a gente tem o cuidado da profissão, o cuidado com tudo, com os clientes, e é reconhecido, graças a Deus, porque a gente está sempre presente nas classes. Então, a classe contábil, graças a Deus, sempre me acolheu. E com isso, eu fui agraciado, agradeço muito, Sucena, todo mundo, Fábia, todos os conselheiros, né? E eu fico muito feliz com isto. Eu agradeço e eu digo mais. O quanto de jovens que a gente está vendo nesta área. Que beleza! Lá eu até falei uma coisa interessante, que todos os sorteios que foram feitos, deve ter sido uns 5 ou 6, só um homem ganhou, o resto tudo foi mulher. Então, quer dizer, as mulheres estão tendo uma participação muito grande. E isso é importante, porque a nossa profissão ela é muito boa e tudo, e precisa realmente dessa presença feminina, que a presença feminina é mais amorosa. Então, com isso, nós vamos tendo cada dia mais essa elevação da parte de analisar, de ver, de sentir, sermos mais humanos. E os colegas, inclusive o Abrão também, todo mundo, eu fui muito feliz de estar lá com o professor Vitalino, eu fui da primeira turma que ele deu aula, certo? Eu fui, como se diz, não é isso, mas nós fomos cobaias, né? Os primeiros, graças a Deus, muito amigo, e com isso a gente está a cada dia mais achegando na contabilidade, na profissão e nos colegas. Muito obrigado por tudo, eu fico muito, muito feliz mesmo. Obrigado, e com isso a nossa classe vai sempre aumentando. E a todos que puderem, todas as terça-feira tem aí
a nossa reunião. Infelizmente, eu tenho sempre na terça-feira que sobrou para mim um tratamento que eu estou fazendo. Eu não fui porque ontem eu fiz a endoscopia, estou anestesiado até agora ainda, mas é importante. Isso ajuda a nossa profissão, ajuda a nós esclarecermos e, com isso, nós vamos cada dia sendo melhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Tá uma pessoa perguntando no chat. É eu, Boa presidente. noite, dizendo, tem como arquivo aqui? Que... Então, um arquivo aí no chat, ô Wesley? Sucena, nunca fizemos isso não, nem experimentamos, mas vou verificar aqui agora e te falo agora mesmo. Senão eu vou mandar para você. Eu vou mandar uma nota do COCAD da Receita Federal, se vocês não conseguir subir, vocês compartilham com o pessoal do sindicato. Ok. Beleza. Alguém mais quer falar? Quero falar do meu tema. Eu quero antes de falar do meu tema, que agora eu tenho que sair. Então tá bom. Presidente, é o seguinte, acho que a gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria a opinião do Leandro, dos colegas, porque envolve reforma tributária e Simples Nacional. Todo mundo sabe, né? E se alguém tiver para complementar, levanta a mão aí, que a partir do dia 27, a Receita Federal vai começar um novo experimento da abertura dos CNPJs. Então, eu tive na Receita Federal para entender isso, porque a nossa preocupação era, se você entra na junta comercial, faz todo aquele processo, porque hoje você faz e o CNPJ, querendo ou não, sai bem rápido. Então, eu não sei por que eles estão inventando isso, mas eles falaram que agora a plataforma, você vai entrar no ambiente da junta, vai fazer todo o processo de contrato, e você vai para um ambiente tributário da Receita Federal, onde você vai preencher os dados. E o fato que me chamou a atenção, naquele momento da abertura do CNPJ, você já vai ter que escolher o regime tributário da empresa. E futuramente, você já vai ter que escolher se ela vai recolher o CBS ou o IBS. E aí me preocupa muito a questão da gente fazer conta para as empresas do Simples, porque, pelo que o Leandro explicou e as aulas que eu estou vendo, se você vende para pessoa física, é uma situação, se você vende para pessoa jurídica, é outra situação, né? Então, eu queria entender, saber de vocês, se vocês já estão atentos a isso, se vocês viram, eu passei para o Wesley aqui a instrução normativa, e é um ambiente que a gente vai começar a testar. Então, gente, é daqui 12 dias. Vocês viram? E aí, presidente Beraldo, futuramente, né, acho que o Leandro teria que trazer mais, novamente, essa aula da reforma tributária diretamente para o Simples, porque o cara vai ter que escolher. E eu fiquei sabendo, se eu não estou errado, para me corrigir, Leandro, porque você na reforma vai ter você vai ter 2 prazos para optar pelo Simples, né? É assim, me permita, você vai ter dois lapsos temporais para optar pelo o Simples, na verdade, o Simples Nacional, até o último dia útil de setembro, já do ano calendário de 2026. E ele é retratável para todo o ano calendário de 2027. Isso é para pedir o Simples Nacional. Agora, a manifestação da opção pelo IBS e o CBS por dentro do DAS, do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, ou seja, pelo regime simplificado, ou por fora do regime simplificado, por fora do regime unificado, você vai ter dois momentos para você fazer a opção. Primeiro, até o último dia útil de setembro de 2026, junto com a opção pelo Simples Nacional, e aí não confundir, tá? A opção pelo Simples, que é retratável para todo o ano de 2027, com a manifestação da opção do IBS e o CBS por dentro ou por fora. Aí, detalhe, fiz a opção, resolvi ou por dentro ou por fora, depois de um planejamento tributário, fiz a opção no último dia útil de setembro de 2026. Lembrando que a produção de efeitos só contempla o primeiro semestre de 2027. Então, manifestei a opção, por exemplo, de ficar com o IBS e o CBS por dentro. Essa primeira opção produzirá efeitos de janeiro de 2027 a 30 de junho de 2027. Leandro, e julho a dezembro? Aí eu tenho até o último dia útil de abril de 2027, aí já dentro do ano corrente, né? Até o último dia útil de abril de 2027,
para manifestar a opção se eu continuo com o IBS e o CBS por dentro, como eu já vinha, ou se eu vou manifestar a opção de ficar com o IBS e o CBS por fora. O que é importante nisso? Se, porventura, o planejamento, por algum dado, por alguma situação, falhou, e no primeiro semestre eu já era para mim, já era para o contribuinte, já vim com o IBS e o CBS, que são tributos novos, por fora do regime unificado, eu ainda vou ter uma segunda chance, tá, para não onerar a empresa o ano todo de 2027, de chegar lá em abril, até o último dia útil de abril, e vamos supor, não, aqui eu vim com o IBS e CBS, mas o cálculo estava errado e eu onerei a empresa. Então, agora, até o último dia útil de abril, eu vou no portal, que eu acredito que seja no portal do Simples Nacional, e vou optar por IBS e CBS por fora, para compreender o período de julho de 2027 a dezembro de 2027. Aí, e lembrando, por exemplo, só um detalhe, às vezes, quando a gente fala, e isso eu falei lá na palestra, a gente tomar cuidado com que a mente, que o cérebro da gente produz. Então, veja bem, quando eu falo assim, ó, fazer uma opção até o último dia útil de setembro, não é chegar lá no portal do Simples Nacional com o mouse, clicar no botão, do nada, assim, que eu acho que eu fiz uma continha lá no papel, olha, não, então é melhor ficar com o IBS e CBS por dentro. Não eu não vou nem orientar meu cliente, não vou formalizar e-mail, não vou fazer nada disso, eu vou ficar do jeito que a gente vinha e tranquilo, vou manifestar a opção de ficar com o IBS e CBS por dentro. Gente, não é isso. Veja bem, se eu tenho que fazer uma opção no último dia útil de setembro, no pior do cenário, agosto de 2026, eu tenho que estar com o planejamento pronto. Por quê? Manifestar o IBS e o CBS por dentro ou por fora no Simples Nacional não é brincadeira. Tem repercussão financeira nisso. E essa repercussão financeira ela vai atingir diretamente no preço do bem ou do serviço. Então, eu tenho que ter um planejamento, no pior dos cenários, até agosto de 2026, e para contemplar o próximo semestre, já dentro de 2027, se eu tenho que fazer essa opção em abril, no máximo em março eu tenho que ter um planejamento. Então, não é chegar com o mouse, clicar no botão, dizer se o IBS é por dentro, eu falo assim, não, eu tenho que fazer um planejamento antes. Por quê? Porque cada movimento desse que eu fizer, a carga tributária ela vai aumentar ou ela vai reduzir. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não. E além disso, você vai ter que fazer. Porque não entra na minha cabeça, por exemplo. Eu até questionei isso, o delegado da Receita Federal. Porque quando o cara vai abrir empresa, ele já tem que ter feito uma consultoria tributária para entender o regime de tributário dele. Então, eu acredito que nós, profissionais da contabilidade, nessa etapa nós não vamos ter dificuldade nenhuma, porque a partir do momento que você abre, você já tem que enquadrar a empresa, você já tem que ter feito isso. Deveria Então, eu ser não assim. vejo problema. Deveria ser assim, mas assim, a gente observa que em alguns casos, e aqui eu não vou generalizar para não cometer nenhum erro, mas assim, a gente observa que esse planejamento ele não é feito com antecedência. Na verdade, várias pessoas, vários profissionais, eles pensam o seguinte, não, eu vou começar pelo Simples Nacional. Eu vou começar já pelo Simples aqui, que é o mais tranquilo. Então, assim, na maioria dos casos, o empresário ele já entra assim. E também tem aquela questão, tem que saber negociar essa situação do planejamento tributário, de qual seria o melhor regime, já ali bem no início, né, para que também esse serviço não passe desapercebido e fique como um serviço gratuito, né, pelo escritório. Mas aí vai também do perfil de negociação de cada profissional. E aí, presidente, é por isso que eu falei bastante lá queria até ter falado mais lá na palestra, que o cronograma de decisões, ele apertou. E aproveito, já chama atenção. E aí é o seguinte, eu vou ter que, se a gente pensar no cotidiano, eu vou ter que ter braço. Eu tenho que ter braço para ajudar. Por quê? Eu não conheço nenhuma assessoria que no mês fica por conta só de optar pelo Simples, ou essa virada de chave, que é manifestar a opção de recolher o BS ou CBS por dentro. Então, assim, vai trazer uma mão de obra a mais, tá? Vai trazer uma mão de obra a mais. Então, eu tenho que pensar em braço.
E também tem que pensar, e aí não só enquanto técnico, mas enquanto estrategista de negócios, como monetizar recursos, né, para as assessorias, sejam a contábil, sejam advocatícias, assessorias empresariais como um todo, eu tenho que pensar em monetizar isso. Por quê? Como eu falei lá na palestra, eu enxergo a reforma tributária como um copo meio cheio. Por quê? Tem alguns pontos alguns pontos negativos, existe. Como toda mudança, ela vem com os pós e os contras. Mas, por exemplo, tem algumas situações que vão favorecer muito no andar da carruagem, né? No caminho da estrada. Mas algumas situações vão ter que ser revistas. Então, assim, tem formas de monetizar, né, a reforma tributária. Por exemplo, recuperação de crédito. Empresas que não estão no Simples Nacional podem monetizar o crédito ICMS antes de 2032. Para quê? Para não cair no lapso temporal de 240 meses para se apropriar, para utilizar esses créditos. Reformular as equipes, tá? E reconstruir as equipes. E eu não estou falando só da parte intelectual, estou falando da parte quantitativa, porque vai precisar, pelo menos no período de transição. Depois que a poeira baixar, aí dá para você fazer uma remodelagem. Mas no primeiro momento vai precisar de gente, vai precisar de braço, tá? E volto a falar. Algo também que eu ratifiquei, que eu deixei latente lá na palestra. Os profissionais não devem entender a reforma tributária como uma mudança de obrigação acessória. Não devem entender a reforma tributária como somente parametrização do sistema ou somente ajuste de planilha. Não é. A gente já pode perceber que tem movimentos operacionais, por exemplo, o CNPJ já pedindo o Simples Nacional. Isso é um movimento operacional. Eu abri um CNPJ e já pedi a opção pelo Simples Nacional. Isso advém da reforma tributária, esses movimentos. Então, se você vê, aí o que ocorre? Outro detalhe, documento fiscal, ou seja, emissão de nota, passa a ser instrumento de confissão de dívida. Significa dizer o quê, Leandro? Eu não preciso enviar DCTF web para compensar para confessar o tributo. Eu não preciso. A obrigação acessória já vai ser o quê? A validação da nota, a autorização da nota. Ela já vai confessar o débito. E eu trouxe esse exemplo para quê? Para ratificar o que eu estou falando. Não se trata só de configuração de software. Não se trata só de ajuste de planilha. Vai além disso. Vai muito além disso. Vou dar um outro exemplo para vocês rapidamente aqui, presidente Sucena. Hoje, o profissional, por exemplo, que ele é registrado no CRC, profissional que é registrado no AB, vamos pensar aqui rapidinho, que está como autônomo, como pessoa física. Hoje, ele já se preocupa com imposto de renda e INSS, correto? Imposto de renda, brincando, 27,5%. E INSS, se uma pessoa jurídica contratar, ele retém 11%. Se ele prestar serviço para outra pessoa física, ele recolhe 20%. Agora, com a reforma tributária, a pessoa física ela também será contribuinte do BSMS. E nós avaliamos uma alíquota de BSMS em torno de 28%. Sei que já se fala em 26,5%, tem uma trava, né? 26,5%, mas com o lobby dos outros segmentos, por exemplo, carne, alíquota zero. Teve um lobby para a carne inicialmente não ia ser alíquota zero, foi para alíquota zero. Plano de saúde inicialmente não ia dar crédito. Agora o plano de saúde vai dar crédito, mas desde que constante na convenção coletiva de trabalho. Então, todo esse lobby, alguém tem que pagar a conta. Sobrou para quem? Para prestador de serviço. Mas o que eu quero dizer? Os profissionais hoje que são registrados como autônomos no CPF já vai ter que repensar em abrir um CNPJ. Já vai ter que repensar. Tá? Um outro detalhe muito importante. Os profissionais de natureza intelectual, para usufruir da redução de alíquota de 30%, tem algumas condicionantes. Por exemplo, o CNPJ, a atividade CNPJ tem que estar vinculada com a habilitação dele profissional. Então, se ele tiver se a habilitação profissional dele é de serviço de profissionais da contabilidade, a atividade dele no CNPJ só pode ser de contabilidade para ele usufruir da redução de 30%. Então, vamos pensar, Leandro, mas eu vendo certificado digital.
na minha organização. Aí você já não usufrui mais dos 30%. Por quê? Porque a atividade, a classificação econômica para comercializar certificado digital é diferente de atividade de contabilidade. A mesma coisa, por exemplo, assessoria advocatícia, eu não posso ter outra classificação se eu tiver minha habilitação econômica na OAB, serviço advocatício. Eu não posso ter outra classificação econômica na minha empresa, na minha organização, se não for a de serviço advocatício. Senão, eu perco o quê? O benefício da alíquota reduzida de 30%. E isso tem que se colocar no radar. Isso tem que se colocar no radar, porque daqui a pouco as empresas vão pedir crédito em cima do honorário pago, em cima dessa despesa do honorário. Então, eu tenho que levar isso em consideração, não posso desprezar essa situação, porque para mim fornecer o crédito para essa empresa, e o crédito de uma alíquota cheia, vamos pensar que 28%, eu preciso estar com o IBS e CBS por fora. Ah, Leandro, mas eu não transfiro? Transfere, mas só que aquela alíquotazinha pequenininha, que não é de interesse comercial, é aquela alíquota que você paga nas faixas reduzidas do Simples. Então, pessoal, eu vou trazer uma situação aqui, depois que a gente esgotar a matéria que a presidente trouxe, eu vou trazer um dado aqui, até que pouca gente está comentando, que também em relação ao Simples Nacional, tá? E tem que ficar muito atento. Ô, Leandro, parece que a Sucena realmente trouxe muita gente aqui, né? Primeiro, Vanildo. Fala, Vanildo. Boa noite a todos. O que tenho mais assim, receio, né, na reforma, não é nem tanto a questão do contador, a gente como trabalha em escritório contábil, que está fora das empresas, assim, não está ali no dia a dia, igual um contador interno, que ele tem uma empresa específica, a gente tem várias. Principalmente o que eu mais vejo de dificuldade é de conversar com o empresário, o proprietário da empresa, porque a maioria tem muitas empresas, né, nem empresas de médio e grande porte, às vezes empresa grande, fatura milhões, chega assim, você vai conversar, você nota que ele não tem noção nenhuma dessa parte de tributário, nada, aí assim, às vezes vai explicar para a pessoa, para ele tomar uma decisão, e agora, o que fazer? É quase como falar grego com a pessoa, sabe? O contador chega lá, assim, vai conversar com alguém, é muito difícil essa parte do empresariado, que eles veem o contador, tipo assim, ó, contador, eu te pago para tu resolver isso aí. Diz para mim qual regime tributário é melhor, escolhe para mim isso, toma decisão aí, e eu quero pagar menos imposto. Mas escuta isso, não quero pagar imposto, tá caro, não sei de quê, agora tomar a decisão mesmo, para explicar isso, para ele entender, aí é que o bicho vai pegar para o lado do contador, é explicar isso para o empresário, para ele tomar a decisão. Você vai querer estar em que regime tributário? Agora eu vou explicar aqui a diferença. Quando você vai falar de tributo, ele não entende nada, sabe o que é nada, às vezes. Então é muito difícil. O maior problema, eu vejo, é essa parte de comunicação, de conversar com o empresário, porque a maioria não entende. Abre uma empresa, vai na cara e a coragem, mas não estuda, não tem essa parte de economia tributária, essa coisa. Não entende, mostra um balancete para ele, é grego, a maioria. Então, assim, a gente às vezes fica pensando, faz contabilidade, parece que é para o governo, e olhe lá, porque dificilmente o governo vai olhar para isso aqui também, a não ser que cruza numa malha automática de sistema, porque um fiscal mesmo pegar e olhar isso aqui, se isso aqui está apurado em imposto de renda certo, PIS, COFINS, hoje vai mudar para CBS, IBS, assim, vai ser muita malha automática, mas assim, essas questões de conversar com o empresário é que o bicho pega. E não é só eu, contador, que vejo, eu participo de grupo de desenvolvimento de software, é o mesmo sofrimento. E lá é o pior, que o desenvolvedor do software joga para o contador e o contador joga para o desenvolvedor do software. Fica dizendo assim, ó, não, isso aí é o software. Aí o desenvolvedor diz assim, não, isso aí tu tem que ver com o contador. E o empresário, perdido no meio disso, não sabe de nada. Gil Farney, é? Sil Farney. Qual é o nome aí, ô? Sil Farney, Everaldo. Gil Farney. Everaldo, lembra o cilindro? Cilindro é o sil de cilindro. Aí depois vem o Farney. Aí é diferente mesmo. Farney. Meu pai estava lá em Jataí assistindo lá no Cine Imperador, passou o nome dos atores do filme brasileiro, estava lá, Sil Farney. Ele
É esse que eu vou botar. É um nome artístico de um ator brasileiro lá da Cinelândia. Oscarito, Grande Otelo. Vocês já devem ter assistido. Era o Galã. Aí sobrou. É esse nome. Pois bem, boa noite a todos. Leandro, obrigado aí pelas explicações. A primeira coisa aqui é um pedido aqui, aliás, uma sugestão, né? Eu estou muito preocupado em que a gente absorva os conselhos que a gente está recebendo dos nossos colegas que estão fazendo as palestras. Eles estão dizendo que é uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de negócio. Primeira coisa que a reforma está chegando, nós não somos obrigados a cumprir a reforma. Nós estamos à disposição, nos vendendo nossa hora de trabalho, nosso conhecimento, para atender uma obrigação que não é nossa, é da empresa. Então, se a gente se postar dessa maneira, o conselho que está sendo dado é que a gente pode ter uma oportunidade de negócio, em que a gente pode vender o planejamento tributário, entre que, como o Leandro ali falou, ele passou um tempo explicando as nuances ali, e falou de vários regimes, cada um de nós aqui, às vezes, pode trabalhar só com um tipo só de cliente, pode se especializar nele e vender para o cliente essas horas. A Sucena falou aqui do planejamento tributário. Então, se os contadores não fizerem para os seus clientes, outros contadores vão oferecer para os clientes de vocês. E outros profissionais, como advogados, economistas, administradores, e até pessoas que não têm nenhuma dessas profissões vão usar a inteligência artificial e vão conseguir vender o planejamento tributário para os clientes. Então, eu acho que é importante a gente não deixar passar essa oportunidade de, no mínimo, com os clientes que você trabalha, você fazer aplicar o planejamento tributário deles daqui até 2033, e vai ser uma coisa constante, vai constar pelo que eu entendi, todo mundo vai prestar o serviço de fazer a declaração de imposto de renda todo ano, mas também vai prestar o serviço do planejamento do segundo semestre, do primeiro semestre, se a gente fica, se a gente não fica, se segrega as atividades, se não segrega. Então, essa é uma sugestão, que a gente pudesse capacitar cada vez mais a classe contábil, não sobre a reforma tributária, mas como fazer um planejamento tributário para o setor de, aí, uma oficina de trabalho, uma oficina de conhecimento, para os contadores da área do agro, para fazer planejamento tributário para clínicas médicas, ali focado naquilo dali. Então, para que as nossas entidades aí nos formassem para prestar o serviço de consultoria, né, o serviço de planejamento tributário, quem não tem, quem não sabe. Talvez a maioria já saiba fazer aqui e não tenha necessidade, né, mas é o que eu vejo. E apenas contribuindo aí com o que o Leandro falou, é tão sério isso que ele colocou uma atividade, que foi a venda de certificado, no exemplo que ele deu, dizendo que se você vender certificado junto com prestação de serviço de contabilidade, você vai deixar de ter os 30%. E é desse jeito que está escrito. Então, só de imaginar, eu vou parar de vender certificado? Não, eu vou ter 2 CNPJs. Então, a solução não é difícil, a solução não é desconhecida. Ela só tem que ser pensada e planejada. Então, eu tenho atividade, meu CNPJ é de contabilidade, minha nota fiscal só é de contabilidade. Não tem outra coisa. Eu sou sócio com um administrador, eu e o administrador somos sócios numa organização contábil, a gente presta serviço de contabilidade e de administração. Tudo bem, vocês dois são registrados? Pode. A nota vai ter 2 tipos, é de contabilidade ou é de administração. Mas não vai ter papelaria, não vai ter digitação, não vai ter serviço que não tem nada a ver com essas 2 profissões. É isso que o Leandro estava falando. É uma questão de pensar, planejar. A advocacia não tem esse problema, porque a OAB não registra. Empresa, se tiver mais de uma atividade, só registra uma atividade, que é aquela privativa do advogado, não admite outro profissional lá. Eles não têm caráter empresarial, nós temos. E
A outra coisa também é que, praticamente, na hora que vai fazer o planejamento, a gente vai perceber que vai precisar segregar atividade, às vezes, em mais de um CNPJ a contabilidade. Eu tenho a contabilidade que presta o serviço para a pessoa física, eu presto aqui o serviço do imposto de renda da pessoa física, e eu tenho o CNPJ que presta serviço para as empresas que vão tomar crédito de IBS, CBS. Porque nós estamos no meio da cadeia, nós somos insumo, nosso serviço está lá dentro do preço da farmácia, está lá dentro do preço da padaria, nosso serviço faz parte ali do pãozinho, do custo do pãozinho. Então, se estamos no meio da cadeia, como o Leandro falou, é um CNPJ e nós não vamos deixar de ser do Simples, mas o IBS-CBS vai estar ali dentro da cadeia. Então, eu vou ter 2 CNPJ, eu presto serviço para quem é consumidor final em um CNPJ, vai ter um custo, e tem o outro que presta para outro, tem que sentar para calcular. Às vezes a solução para a Alexânia é uma, às vezes a solução para Anápolis é outra, para a gente é outra. Então, essa é a sugestão aqui que eu gostaria de contribuir. Só aproveitando o gancho aqui, presidente Beraldo, só para não perder o raciocínio, só um detalhe, Silvana, na questão da fragmentação do CNPJ, tá? Aí tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho que ver o perfil principalmente o perfil do sócio das duas empresas. Por quê? Se eu abrir 2 CNPJs, se eu fragmentar em 2 CNPJs para poder usufruir da redução de alíquota de 30%, vamos pensar que isso aí, qualquer atividade intelectual, tá? Pode ser engenharia, pode ser psicólogo, pode ser fisioterapeuta, está elencado, tá? Salvo engano, acho que no artigo 270 da Lei Complementar 214/2025, posso estar falhando aqui pela memória. Mas o que eu queria dizer? Essa fragmentação tem que tomar cuidado, porque já há uma previsão para ser considerado o somatório das receitas e o somatório dos débitos. Então, tem que tomar muito cuidado agora com fragmentação de CNPJ. Por quê? Dependendo do perfil da minha empresa, essa do certificado digital, se eu ficar com débito nela, ela pode desenquadrar do Simples na outra. Então, eu tenho que, antes de mais nada, eu tenho que avaliar, vamos dizer assim, a estrutura societária. Então, dependendo do caso, a fragmentação do CNPJ não seria a melhor solução. Por quê? Porque se, porventura, ele tiver débito em uma, pode desenquadrar outra do Simples Nacional. E sem contar que o faturamento ele vai ser somado. E isso é uma virada de chave. Porque hoje eu tenho 3 CNPJs, mas o débito de uma não desenquadra as outras 2. Agora, com a vigência da reforma tributária, sim. E o pior, com eficácia a contar de 1º de janeiro de 2025. Tá? 1º de janeiro de 2025. Leandro, não se preocupe não, que logo, logo eles vão baixar alguma coisa que não pode fragmentar. Não, mas isso aí... Pode esquecer disso. Essa questão ela é muito observada pela Receita Federal. Por quê? Porque ela está próximo de uma configuração de grupo econômico. Então, ela sempre está vasculhando, sempre está batendo em cima dessa questão. Só que, até então, a gente não tinha essa previsão na Lei Complementar 123/2006, que eu tinha que considerar débitos de CNPJs distintos. Não só o somatório das receitas, mas os somatórios também do débito. Então, tem que tomar muito cuidado com essa previsão, porque o débito de um CNPJ pode desenquadrar de outro. Pode desenquadrar o outro que está limpinho, que não tem problema nenhum. Não deve. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria... eu estou vendo uma pessoa aqui, lá no cantinho, lá, Luzia. Fala alguma coisa, Luzia. Velha, muito tempo eu te conhecia, né? Fala. Liga o microfone. Abre o microfone, Maria Luzia, por favor. Maria Luzia, o microfone seu está desligado. Oi! Ok, agora sim. E aí? O que você queria? Eu não entendi bem, que acho que você falou Luzia, e eu estava pensando que era outra pessoa. Pois não, Everaldo? É você mesmo. Não, pois... só dá uma roupa, porque é a primeira vez que você veio, né? Eu vim, eu estou aqui sempre. Estou com vocês aqui.
Nossa, eu sempre que eu posso, só falhei os dias que eu estava com dengue. Muito Então bom. não é essa Luzia que eu... Você não é a esposa do Rodrigo, né? Não. Não é, não. Não é, Eu não. sou É É porque parecido hoje, demais. Perdão, é muito parecido, mas eu me enganei, viu? Tá bom então, Everaldo, tudo certo. Falando. Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? não, presidente, a Maria Luzia está na sala, é porque ela não conseguiu ligar o microfone, é a que você está pensando que é mesmo. É? A Maria Luzia está na sala. Mas enquanto ela liga o microfone, eu só. Depois eu vou pedir para o Leandro fazer um slide para nós. E, Leandro, você podia fazer um slide para nós, porque Ah, o é ela Silfar. sim. Ela só É, ligar o microfone e vai falar. o Silfar falou É, essa muito outra aí. é a Maria Luzia. Tá. Agora ela entra. Porque quando a gente vai para as palestras, o pessoal fala assim: o prestador de serviço, o serviço intelectual, ele não vai ter crédito. Então, assim, como que vai ficar o crédito da prestação de serviço contábil na prática? Como que a gente vai fazer um cálculo disso? Aí, presidente, é o que eu bati muito lá na palestra, sabe? Eu não sei se a senhora percebeu o momento que eu batia muito nessa tecla. Nós temos que tomar cuidado com as frases generalistas, porque elas trazem comandos na nossa mente que são equivocados. Por exemplo, primeira coisa, o fato do contribuinte do regime regulado do IBS-CBS utilizar a alíquota reduzida não quer dizer que eu não posso manter, que eu não posso me apropriar, armazenar créditos. Eu posso. E, inclusive, eu posso armazenar ele cheio. Então, por exemplo, se minha alíquota for, se a alíquota aí for concluída por uma resolução do Senado Federal a 28%, e eu, profissional intelectual, realizar uma prestação de serviço e atender as condições e tiver uma alíquota reduzida de 30%, a minha despesa com energia elétrica eu posso manter 30% em cima da despesa. Então, é aquela questão de que eu falei muito assim, às vezes a gente tem que entrar com profundidade, porque se eu entro com uma frase generalista, eu produzo no cérebro da pessoa, na mente da pessoa que está escutando, a pessoa pensa que ali é regra geral, né? E aí tem que tomar cuidado, porque se ela pensar que aquilo ali é regra geral e ela aplicar, por exemplo, o cliente dela, aí é complicado. Agora, só um detalhe, presidente, outra coisa também que eu falei lá na palestra que é muito importante. Pessoal, o movimento pelo fisco, o movimento principalmente pela administração tributária federal, está acontecendo na velocidade da luz. Eu tinha falado isso aqui na terça-feira passada, na nossa reunião, falei lá na palestra do Fona Fiscal, e falei o seguinte, Gil, pessoal, os testes dos documentos fiscais no ambiente de homologação já estão acontecendo desde 1º de julho. Para quê? Para evitar que o caos aconteça lá em 5 de janeiro de 2026. A emissão da nota, que a nota não seja validada na hora da emissão. Eu não sei se 5 de janeiro, acho que não vai ser o primeiro dia útil de 2026, não. Acredito que não. Mas, assim, o que nós temos na nota técnica é que, a partir de 5 de janeiro de 2026, se os campos dedicados de IBS e CBS para o contribuinte que esteja no regime regular, tá? Em regra, né? Já inicia ali no regime regular, não tiver alimentado os campos dedicados ao IBS e CBS, vai dar rejeição. Inclusive, já tem até um código lá, salvo engano, acho que é o 1115, já tem até o código de rejeição pronto. Então, o que acontece, pessoal? Aí é que eu falo, eu tenho que me ambientar com isso. Eu tenho que me ambientar com a reforma tributária. Eu não posso deixar para fazer isso lá em cima. Então, eu pergunto, foi formalizado algum e-mail junto à empresa para que, só em caráter orientativo, para a empresa realizar contato com o TI do software para que seja feita teste no ambiente de homologação? Foi já formalizado esses e-mails? E veja bem, pessoal, não é nesse ponto, esse ponto ele é estratégico. Ele não é só porque você está andando antecipado no tempo, é também isso. Mas por quê? Se a empresa ela faz teste até 31 de dezembro de 2025, a probabilidade dessa nota não ser autorizada lá em 5 de janeiro de 2026
dificulta, é mais difícil de acontecer, né? Então, assim, e também é o seguinte, ó, se o proprietário da empresa ele vai tomar a decisão, o departamento lá de compras, o departamento de vendas, se eles vão realizar esse movimento ou não, você fez a sua parte de quê? De formalizar a orientação do que está acontecendo no momento, tá? E aí, daí para frente, é com o software da empresa e o TI responsável por esse software, tá? Mas então é o seguinte, o primeiro movimento agora que tem que ser feito, do ponto de vista operacional, de emissão de documento fiscal, seria esse. Tá? Primeiro ponto seria esse. Para quê? Para evitar um caos lá em 5 de janeiro de 2026. Tá? Então, primeiro ponto é esse. Aí é por isso que eu não posso estar alheio do que está acontecendo. Né? Levar com a barriga. Não, chegar lá em dezembro eu vejo isso. Aí já é tarde. Porque a chance de se movimentar ali em dezembro, período de festa, várias pessoas tirando férias. Só vai voltar lá para metade de janeiro. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado na balança, tudo isso tem que ser avaliado. Então, já que o fisco liberou essa possibilidade, criou essa possibilidade de teste, lógico que tem uma cooperação aí com 500 empresas indicadas pelas suas entidades representativas, mas isso não quer dizer que as empresas que não estão dentro das 500 não podem fazer esse teste. E veja bem, não é que o profissional vai lá no software, do software da empresa, clicar em flag. Não, gente, não é isso. Aí, por enquanto, é o TI e o software da empresa. Esses dois que vão trabalhar em cima disso. Só que cabe à assessoria empresarial enviar e-mail. Enviar e-mail para quê? Para formalizar, até para mostrar para o seu cliente que você está andando antecipado no tempo. Vanildo. Leandro, eu queria até perguntar para você, então assim, o escritório de contabilidade, o primeiro cliente que ele tem que estudar a reforma tributária é o próprio escritório, né? Ou seja, levar em conta o meu regime tributário, ou seja, com certeza eu queria estar no Simples, né, que é menos carga tributária, mas levar também o perfil dos clientes que vão querer tal, provavelmente vão querer crédito de CBS e IBS, né? Aí, ou seja, eu vou ter que pagar isso por fora, né? Na verdade, assim, Vanildo, o que eu estou falando? O que eu estou sempre nos meus treinamentos, que eu estou realizando, nas palestras, o que eu sempre falo? A questão do Simples Nacional, de ficar com o IBS ou CBS por dentro ou por fora, primeiro vai passar muito pela posição dele na cadeia. Se ele for B2B, você já tem que considerar de cara em planejamento. Tá? De cara. Por quê? Porque ele compra de um CNPJ e vende para outro CNPJ. Ele está no meio da cadeia. Então, isso aí você já tem que considerar de cara. O meu cliente, outra coisa que eu ouço muito por aí, e é aquela questão que eu falo de frases generalistas. Mas o meu cliente é uma pizzaria, ele só atende o consumidor final, né? É comum o CPF ir lá na pizzaria. Não, mas cuidado, né? Qual que é a margem de lucro dessa pizzaria? Qual que é o custo que ela tem com os ingredientes para fazer a pizza? Né? Será que se ela manifestasse a opção de recolher o IBS, CBS por fora, e abatesse esse crédito abatendo no ingrediente para fazer a pizza, será que no final das contas não seria melhor? Né? Então, assim, e outro detalhe, será que uma empresa do Simples Nacional, e aqui você vê que eu não estou falando questão tributária, tá? Estou falando até de parte comercial. Será que um Simples Nacional não vai querer comprar de uma empresa que está no regime regular do IBS da CBS, porque o preço vem mais barato? No quesito meio de cadeia, veja bem, dependendo da situação, não vai ser nenhuma questão de número, vai ser uma questão, nem questão somente de planejamento, porque, mas dependendo, vai ser uma questão de sobrevivência. Porque pensa, se você tiver um contratante que mantém tua estrutura e ele está te exigindo crédito cheio, tá? O que você vai fazer? E aí, se a gente for pensar que os teus outros concorrentes do mesmo segmento estão no regime regular, e aí? Então, assim, vai ter situações que, lógico, na maioria das situações, o planejamento tributário ele vai dar as cartas, mas tem situações que, por uma questão comercial, você vai ter que, quase que obrigatoriamente, você vai ter que recolher o PSBS por fora. Então, o exemplo da empresa no meio da cadeia, quase que obrigatoriamente esse Simples Nacional ele vai ter que manifestar a opção
por recolher o IBS-CBS por fora. Por quê? Por conta de preço, principalmente. Senão, ele não vai se manter no mercado em relação aos concorrentes dele. E aí eu chamo a atenção de outra virada de chave. Qual? Não é comum, atualmente, assessorias empresariais falarem de preço. Vai ter que se acostumar a falar de preço, porque a reforma tributária ela trouxe um viés financeiro e um viés tecnológico. Então, vai ter que se acostumar a falar de preço. E até, quando você for sentar para fazer a reunião, querendo ou não, vai acabar batendo lá no preço. Vai acabar finalizando no preço. Por quê? Porque vai ter tributo ainda calculado por dentro e vai ter os novos tributos calculados por fora. Isso vai afetar o preço. E sem contar que eu tenho uma janela de precificação aí de 2026 até 2032. Então, é muita coisa. Então, eu vou ter que saber isso. Mas, como você falou, Vanildo, eu acho que assim, o profissional ele tem que estar confortável para falar do assunto com o cliente dele. Só que, para mim estar confortável, eu tenho que saber, no mínimo, a essência da reforma tributária. Se eu não souber a essência, aí fica difícil. Não vou dizer nem dominar. Mas se você souber a essência... E outro detalhe, tá? Como eu já falei, nós estamos falando aqui muito de planejamento tributário, mas tem outros gargalos que você vai poder oferecer para o cliente, tá? Estou falando aqui de planejamento tributário, mas eu reformulo a equipe, capacitar a equipe, departamento de compras, departamento de vendas, tá? Recuperação de créditos, tentar monetizar crédito antes, por exemplo, do ICMS, antes que vire 2032 para 2033. Então, não pense que é só planejamento tributário, não. Isso é o que eu estou falando. Mas tem situações aí que, como eu falei agora, questões de equipe, de reformulação de equipe, tanto no critério quantitativo quanto no critério intelectual, recuperação de créditos. Tem outras situações também que você pode monetizar antes do período de transição, né, validar esses créditos. Então, assim, tem uma janela de opções aí. A gente fala planejamento tributário porque, de repente, é o que vai ter mais demanda. Mas não é só isso, não. Tem uma série de outras situações que você pode monetizar aí. Agora, lógico, pessoal, aí tem que criar um escopo, né? Ou eu coloco isso no meu contrato, ou eu coloco isso à parte do meu contrato de prestação de serviço para me monetizar. Tem isso também, né? Para me oferecer esse trabalho. Então, tem que tomar esse cuidado. Wagner. Silvânia, liga seu microfone, por favor. Sim, só colaborando aí. Eu acho que esse material passo a passo aí, com itens, vai facilitar a gente lembrar, porque mudou tudo, né? Então, a gente lembrar tudo que foi dado de dicas aí, maravilhosas aí pelo Leandro, né? Seria um checklist, assim, algum documento que a gente pudesse ir passando. Ajeitar a equipe, oferecer isso, comunicar aquilo, avisar. Eu só aconselho que a gente não faça o que a gente acostumou a fazer. Abraçar essas coisas como se fossem obrigações nossas, né? Então, a dica aí de já avisar os clientes, olha, procurem, se vocês não for fazerem, é claro, né? Procurem os profissionais, porque precisa alinhar aí o seu sistema de informática, procure. Às vezes vocês indicam algum profissional para os clientes, para vocês, pelo menos, fazer como o Leandro disse. Olha, eu avisei, eu não tenho obrigação de ir lá fazer nota, de flegar as coisas, de colocar, eu não vou prestar esse tipo de serviço, eu passei ali os contatos, e a minha parte aqui na reforma é essa, aqui, assim, é uma ideia, né? Bom, e eu sei que foi falado várias coisas aqui, mas voltando um pouco o que tem a ver com a nossa profissão, foi uma disputa muito grande há muitos anos sobre o ISS fixo, né? Vocês lembram ali, né? O decreto-lei e a atividade intelectual ISS é fixo, né? Então, cada município aí foi muita briga, né? E eu venho de um contexto onde eles analisam muitas coisas, né? Elemento de empresa, se era limitada, se não era, para ter o ISS fixo. E a reforma, ela consagra alguns entendimentos do fisco
eles praticamente eles ganharam queda de braço com alguns entendimentos. E lá no 127 da Lei Complementar 214, me chama a atenção, e aí é a pergunta que eu faço para todos que estão aqui, o Leandro, que é mais capacitado, né, que tem estudado bastante, é aquele artigo lá, aquele parágrafo, é o artigo 127, parágrafo 1º, inciso 2, letra E, que ele vai dizer assim, sejam os serviços relacionados à atividade fim prestados diretamente pelos sócios, admitido o concurso de auxiliares e colaboradores. Então, o que vocês entendem com a leitura como essa? Auxiliares e colaboradores. Do escritório de contabilidade da gente aqui, quem é que faz o serviço? São os próprios sócios que fazem o serviço? Eu não sei a realidade de cada escritório. É você que faz o seu serviço, você e seus sócios? É uma das condições para ter uma alíquota de 30%, né, reduzida em 30%. Segundo, você tem colaboradores e auxiliares, aí vem a discussão. Como são os colaboradores e auxiliares? É a secretária, são pessoas que não são formadas, são pessoas que são formadas e registradas no conselho de profissão, no caso, eu estou usando o exemplo nosso, e aí me indagou aquelas empresas como a Contabilizei. A Contabilizei realiza atividade através pelos sócios, e pelo que eu acho, a quantidade de cliente que eles têm não é os sócios que fazem o serviço, não. Aí eles usam colaboradores. Tá, mas um colaborador que presta serviço para eles ali, seletista, é um colaborador, mas e o PJ? Já tem muitas pessoas no grupo aqui oferecendo serviço de terceirização, quarteirização, né? Terceirizar o serviço fiscal, folha, contábil dos escritórios. Isso seria, se for pessoa jurídica, a pergunta é essa, se encaixaria como auxiliares ou vocês enxergam que não vai dar para terceirizar para a pessoa, não vai dar para contratar a pessoa jurídica para fazer o serviço do escritório, só as pessoas físicas mesmo? Era isso. Silvane, verificando esse dispositivo, a linha aí, só um detalhe, assim, eu vou responder aqui rapidamente, porque eu ainda quero mostrar um detalhe, senão não vai dar tempo, que já é quase 8h30. Vou responder aqui rapidamente para mostrar, porque senão não vai dar tempo. Primeira coisa, a linha aí, ele traz para a gente aquela figura de sociedade simples. Ou seja, a prestação de serviço, a responsabilidade, ela tem que ser direta dos sócios. E os sócios têm que ter aquela habilitação profissional. Então, é isso que essa linha aí quer nos dizer. Então, olha, eu posso ter até um empregado, eu posso ter um colaborador que está me auxiliando ali na escrita fiscal, eu posso ter um colaborador que está me auxiliando ali na escrita da folha, mas a responsabilidade direta tem que ser daquele profissional daquele segmento. Tá? Então, aqui, o que o legislador infraconstitucional quis nos dizer é aquela figura da sociedade simples. A responsabilidade por aquele serviço que ele tem habilitação é direta dele. Ele pode ter até colaborador, mas a responsabilidade direta é dele. Tá? Eu posso ter auxiliares ali comigo. Bom, me permita aqui só depois problematizar, e não precisa responder agora. A leitura que eu faço, eles tiraram a parte que nos beneficiava, que é a responsabilidade. E eles não colocaram a responsabilidade, mas colocaram a execução do serviço. Então, para mim, que nessa queda de braço, que a gente discutia as teses jurídicas, eles pegaram muitas das teses que eles achavam que eram deles, é a certa, e empurraram na lei complementar. E aí, discussões tributárias que a gente tinha na justiça, que o juiz às vezes entendia que era responsabilidade, outros não, morreu. Eu acho que isso aí cabe depois a gente discutir, porque acho que defender que é só responsabilidade não está ali no escopo, mas eu respeito. Bem, presidente Beraldo, a gente vai trazer mais esse dispositivo aí em pauta aqui para a gente discutir um pouquinho mais dele, mas como já
extrapolando o tempo, eu só queria demonstrar aqui uma demanda que eu estou vendo pouca gente falar e pouquíssimos profissionais, e aí a gente já tem que colocar no radar, né, para que não haja surpresas lá na frente, tá? Então, pessoal, é um desdobramento da reforma tributária em relação ao Simples Nacional, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né, nas empresas que incorrerem nessa situação, tá? Então, para a gente começar, vou só trazer um dispositivo aqui da Lei Complementar 123/2006. Tá todo mundo observando bem, Wesley, a imagem? Tá ok? Sim, tá, beleza, pode continuar. Tá. Então, pessoal, o que ocorre? Está na Lei Complementar 123/2006, que trata do Estatuto do ME e do EPP, inclusive o regime tributário do Simples. Lá no artigo 18, parágrafo 3º, fala o seguinte, olha, sobre a receita bruta auferida, tá? Sobre a receita bruta auferida, e aqui entenda-se regime de competência, tá? No mês, sobre a receita bruta auferida no mês, incidirá a alíquota efetiva determinada na forma do caput dos parágrafos 1º A e 2º deste artigo, podendo tal incidência se dar a opção do contribuinte, quer dizer, é uma alternativa, a opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo comitê gestor, sobre a receita recebida, tá? Ou seja, regime de caixa. Então, aqui, no parágrafo 3º está dizendo, olha, estou no Simples Nacional, eu posso optar pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. Então, até aqui tudo bem, né? Tudo tranquilo. Vamos para a resolução CGSN 140/2018. Artigo 20. Para a ANE ou a EPP, optante pelo regime de caixa, inciso 1, na prestação de serviços ou nas operações com mercadorias com valores a receber a prazo, tá? A parcela não vencida, né, deverá obrigatoriamente integrar a base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional até o último mês do ano calendário subsequente, aquele em que tenha ocorrido a respectiva prestação de serviço ou operação com mercadoria. Bem, pessoal, isso aqui é o que nós temos hoje, tá? Isso aqui é o que nós temos hoje. Tá bom? Então, o que aqui está querendo dizer é o seguinte para a gente, que o legislador infracondicional quis nos dizer. Olha, se eu tenho um contrato firmado ali em 2025 e eu prestei um serviço e tenho parcelas a receber, né? Foi realizado ali a prazo. E eu comecei em 2025, só que eu tenho parcela para receber até lá em 2027. Tá bom? Quando chegar em 31 de dezembro ali de 2026, se eu tiver parcela, se eu tiver alguma ou parcelas, né, vincendas, né, de janeiro de 2027 para frente, eu vou ter que somar todas as parcelas. Vamos supor que eu tenho 12 parcelas ainda em 2027 para receber, eu teria. Eu vou ter que computar essas 12 parcelas e oferecer a tributação agora em dezembro de 2026. Certo? Teria que oferecer tudo em dezembro de 2026. Então, a gente tem um regime de caixa hoje que tem prazo de validade. A gente pode dizer assim, um regime de caixa que ora vira regime de competência, né? Porque eu tenho que oferecer a tributação do último mês do ano seguinte, se eu tiver parcela a receber ultrapassando isso, e quem está no regime de caixa tem que observar que vai ter que oferecer tudo em dezembro de 2026, tá? Até aí, tudo bem, isso aqui é dever de casa, isso aqui já existe, tá? Então, eu tenho que saber disso. Então, até trouxe um exemplo aqui, só para ficar mais claro. Então, vamos supor que em outubro de 2025, eu fechei um contrato aí de desenvolvimento de software, tá? No valor de 70 mil. Então, vamos supor que eu tenho 7 parcelas aí de 10 mil, tá? E aí, a primeira venceu em outubro de 2025, eu já recebi a vista na conclusão. Depois eu vou ter outras vencendo em dezembro, março, junho, setembro, dezembro, janeiro de 2027. Então, primeiro ponto
que nós temos que nos ater é o seguinte: se a sexta parcela que vence em dezembro de 2026, tá? Se ela não for paga, ainda que ela não for paga em dezembro de 2026, e mesmo estando no regime de caixa, se ela não for paga em dezembro de 2026, mesmo assim, eu tenho que oferecer como faturamento no mês de dezembro de 2026 para tributar. E a parcela que irá vencer, a vincenda que irá vencer em janeiro de 2027, eu também tenho que oferecer aqui, em dezembro de 2026. Se tivesse mais parcelas para frente, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ia somar tudinho, pegar o somatório tudinho e inserir como faturamento lá na plataforma do PGDASD ali, como faturamento, em dezembro de 2026 e oferecer a tributação. Então, cuidado que eu tenho que ter aqui, que mesmo que eu não receba essa parcela de dezembro de 2026, como ela venceu, eu tenho que oferecer aqui em dezembro de 2026, ainda que não paga, mas ela já estava vencida, e a de janeiro de 2027 também vem para cá para dezembro de 2026. Então, tem que tributar tudo aqui em dezembro de 2026, tá? Até aqui também, tudo bem, isso aqui é dever de casa, já existe hoje, tá? E aqui está o comentário que eu falei agora há pouco. Ainda que o vencimento da sétima parcela ela fosse apenas em janeiro de 2027, ela teria que ser tributada em dezembro de 2026, pois 2026 é o ano calendário subsequente da prestação de serviço, que foi quando? Em outubro de 2025. Tá? Então, hoje, quem é do regime, quem opta pelo regime de Caixa Nacional, tem que estar atento a isso. Tá? Então, isso aqui já existe, não é novidade. Né? E eu acredito que até aqui, né? Até aqui tranquilo. Aí, pessoal, vem o artigo 20 da Resolução 140 de 2018. E eu estou trazendo esse histórico que a gente vai chegar na alteração da reforma tributária para a gente mapear e colocar no radar por conta se alguma empresa estiver no regime de caixa. Então, tá. No artigo 20 da Resolução CGS 140 de 2018, no artigo 20, ela fala o seguinte, olha, para emitir o FP optante pelo regime de caixa, a receita oferida e ainda não recebida deverá integrar a base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional na hipótese de... O que nos interessa aqui, o que eu quero trazer? Item B. A linha B de bola. Retorno ao regime de competência. Então, se eu tiver uma receita oferida e ainda não recebida, regime de caixa, né, ela deve integrar a base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Uma das hipóteses é qual? Retorno ao regime de competência. E qual a produção de efeito? No último mês de vigência do regime de caixa. Tranquilo, né? Então, se eu tiver uma receita oferida e ainda não recebida, se eu retornar ao regime de competência, eu tenho que oferecer essa receita no último mês de vigência do regime de caixa. Então, guardem isso. Agora, olha a alteração da reforma tributária. Artigo 517 da Lei Complementar 133 de 2006. Olha o detalhe. Ele vem no artigo 18, altera o artigo 18, né, da 123 de 2006. E olha o que ele fala. Parágrafo 3º. Sobre a receita bruta oferida, ou seja, entenda-se aqui, regime de competência, no mês, incidirá a alíquota efetiva determinada na forma do CAPT e dos parágrafos 1º, 1º A e 2º. A produção de efeito desse dispositivo é a contar de 1º de janeiro de 2027. Mas olha a repercussão dele. Veja bem que quando a gente falou lá na primeira lâmina, vou só voltar aqui, quando a gente falou aqui na primeira lâmina, olha como era a redação do dispositivo, do parágrafo. Sobre a receita bruta oferida, regime de competência, e alternativamente eu tinha um regime de caixa. Agora, com a introdução da reforma tributária, com a vigência da reforma tributária, alterando o parágrafo 3º, olha, ele suprimiu, o legislador infraconstitucional suprimiu o texto da receita bruta recebida e deixou só a receita bruta
auferida, ou seja, eu só tenho regime de caixa para o Simples Nacional até 31 de dezembro de 2026. Né? Primeira conclusão, eu só tenho regime de caixa para o optante do Simples até 31 de dezembro de 2026. Segunda conclusão, a resolução que é da lâmina anterior. A receita auferida e ainda não recebida deverá integrar a base de cálculo dos tributos, na condição de retorno ao regime de competência. Então, veja bem, se eu estou no Simples Nacional, se eu estou no Simples Nacional no regime de caixa, e o regime de caixa só vai até dezembro de 2026, certo? Ele só é vigente até dezembro de 2026, eu estou retornando para o regime de competência. E eu tenho que oferecer todas as parcelas não recebidas, tá? No último mês de vigência do regime de caixa. E outra coisa, tá? E outra coisa, a receita auferida e ainda não recebida. Então, toda receita aqui que eu não receber, tá? Independente do primeiro raciocínio que a gente tem hoje, que já existe hoje, de qualquer forma, eu vou ter que oferecer toda essa receita em quê? Em dezembro de 2026. E por quê? Porque eu não tenho regime de competência a partir de janeiro de 2027. Tá, pessoal? Então, esse e vários outros pontos que eu vejo, pouquíssimos profissionais estão se dedicando a interpretar e colocar, né, em discussão. Existem outros também do Ensino Nacional, eu trouxe esse, e existem outros, e até de complexidade bem maior do que esse aqui, mas eu quis trazer por quê? Porque como esse artigo 20 não tem nenhuma alteração lá do Ensino Nacional que viria a alterar essa disposição do artigo 20 da resolução CGSN, então eu vou ter que estar atento, vou ter que colocar no radar. Por quê? Porque as empresas optantes do Ensino Nacional que tiver regime de caixa, tiver no regime de caixa, primeiro, eu só tenho regime de caixa até dezembro de 2026. Já sei que eu não, em outubro você não vai ter mais nenhuma opção, né, para optar por o regime de caixa. E também vou ter que dedicar ali, oferecer a tributação do Simples, toda a receita, até 31 de dezembro de 2026. De janeiro de 2027 para frente, só competência. Tá? Então, eu quis trazer, porque a gente sabe que tem muitas empresas que trabalham no regime de apuração de receitas, o regime de caixa, e até por uma questão de particularidade do segmento, que trabalha com aqueles carnês, né, que tem inadimplência, né, que existe uma inadimplência. Então, só para colocar no radar, porque as empresas do regime de caixa, o Ensino Nacional só vai ter regime de caixa até 31 de dezembro de 2026. Então, fiquem atentos, tá? Se tem alguma empresa que manifestou opção em 2025, que tem contratos a longo prazo, e se de repente alguma empresa que manifestar opção pelo regime de caixa agora no finalzinho de 2025 para 2026, tem que estar ciente que vai oferecer a tributação no máximo, até dezembro de 2026. Não vai poder, ainda que seja vincendas, já não podia antes da reforma. Já não podia, né? Mas nesse contexto aqui, com base no artigo 20, até um contrato que começou em janeiro ali de 2026, aqui e olha que aqui é tanto mercantil como prestacional, tá? Pode ser uma empresa sujeita ao ICMS, sujeita ao ISS, que tanto faz. O que vai mandar aqui é o contrato. Então, ainda que eu tenha parcelas a receber só dentro de 2026, o artigo 20 é claro. Se eu tenho uma receita oferida e ainda não recebi, e eu estou retornando ao regime de competência, eu tenho que informar no último mês de vigência do regime de caixa. E o último mês de vigência do regime de caixa para as empresas optantes pelo Ensino Nacional é o quê? Dezembro de 2026. Tá? Então, esse é um dos tópicos, tem N tópicos aí até de complexidade maior, mas eu trouxe esse aqui porque a gente sabe que
Existem algumas empresas, acho que a maioria é competência, né? Regime de competência, até porque o controle pelo regime de caixa ele é mais, digamos assim, trabalhoso, né? Mas existe muitas empresas do Simples, a depender ali, que guardam harmonia ali com o segmento econômico, tá? Então, trouxe aqui só para a gente colocar no radar, porque o ponteiro do relógio ele está correndo rápido. Está chegando a hora, né? Está chegando, está chegando. A gente pensava que não ia chegar e chegou, né? E chegou. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer mais alguma discussão? Alguém mais quer alguma discussão? José Walter. José Walter, fala. Opa! O que eu quero dizer é o seguinte: para que tenhamos tudo isso que nós estamos vendo, nós temos que ter um sindicato forte, né? E, para isso, nós precisamos ir no sindicato, nos sindicalizar. O sindicato oferece tanta coisa, plano de saúde, vocês viram, né? Que o que ele está oferecendo agora à Unimed, também o nosso programa. Então, vamos pensar um pouquinho que nós estamos precisando de uma classe forte. E para que a classe seja forte, nós temos que estar associados. Então, é um apelo que eu faço para que todos nós, dentro do possível, nos associemos ao sindicato, certo? Desculpe eu estar entrando assim, mas é um alerta, porque nós precisamos sempre desse sindicato forte. E se não for assim, não seremos fortes, ok? Então, meus amigos, não é só o Leandro que está aqui, mas quantos e quantos que vão e que virão aqui para dar essas explanações. Para isso, nós estamos precisando de cada dia mais fortificar a nossa classe. Vamos ombrear, vamos buscar essa associação, vamos fortalecer o nosso sindicato. Falou, senhor presidente? É isso? Obrigado, José Walter. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Everaldo, eu gostaria de fazer uma colocação aí. Pode Vou fazer? falar. Só para falar para o doutor Leandro e também para o doutor Fábio falar muito sobre esse assunto, principalmente a questão da nota fiscal. Eu tenho conversado com os programadores, que são gerenciadores da emissão de nota fiscal, com relação ao cadastro do produto, né, Leandro? O cadastro, porque se você tem um cadastro do produto dentro da legislação, obedecendo, a nota fiscal não vai sair errada, né? Então, e o cadastro do produto tem uma certa complexidade, porque você entra numa loja de departamento, tem produtos secos molhados, vai ter cesta básica, vai ter roupa, calçado, tem loja aí que vende, inclusive, pneu, produto de jardinagem, então é uma infinidade de coisas. Às vezes, uma empresa pequena tem aí 4, 5 mil itens, né, que precisa adequar o cadastro para poder a nota fiscal sair, né? Aproveitando o seu gancho, Abrão, eu particularmente, eu já vi empresas, só para você ter uma ideia, e é grave, eu vi empresas que não vendiam um produto há 3 anos, só que quem operava o software, aí eu não tenho as informações ali mais singulares, ali mais particulares, mas o segmento era um bar e restaurante. Um exemplo, ele tinha um NCM, ele tinha um NCM de açaí e um NCM de cerveja. O que acontece? Foi identificado que a cerveja ele não vendia 3 anos. 3 anos ele não vendia cerveja. Que, na verdade, ele estava vendendo só açaí. Certo? Só qual que é o problema? Como ele não limpou esse item do cadastro de produto dele, o que estava acontecendo? Naquela nota fiscal eletrônica modelo 65, a NFC, que é destinada ao consumidor final, estava saindo como cerveja, como bebida alcoólica, né? Cerveja. Aí o que acontece?
ele estava desonerando indevidamente o PIS e a COFINS e o ICMS, lá no Pedido das D. Por quê? Porque é substituição tributária de ICMS e tributação concentrada ou incidência monofásica de PIS e COFINS. Só que, na prática, no caso, na situação fática, no caso concreto, o tributo que estava, o produto que estava sendo vendido era açaí. E açaí não é substituição tributária e nem é monofásico de PIS e COFINS. Então, assim, e outro detalhe, foi detectado que tinha ICM descontinuado há mais de 2 anos. Porque você tem que estar observando a tabela de produto industrializado, porque tem ICM que ele é descontinuado. Às vezes você tem um ICM lá no cadastro de produto que ele já não existe há muito tempo. E tem que tomar cuidado. E outra coisa, já fazendo também um paralelo com o assunto que você trouxe, Abraão, vai ter que tomar muito cuidado com o quê? Com o CST, Código de Situação Tributária dos Tributos Novos. E por que vai ter que tomar cuidado? Vou te dar um exemplo. Para não tentar confundir o CST dos tributos novos com o CST de ICMS. Vou te dar um exemplo aqui prático. Um benefício que tem para as empresas aqui no estado de Goiás, que apura o ICMS pelo regime periódico de apuração, por exemplo, os produtos da cesta básica. Coincidentemente, tem vassoura lá dentro. No meio de arroz, de feijão, de macarrão, de margarina vegetal, tem vassoura lá envolvida. Tem que tomar cuidado para não fazer essa correlação do CST do ICMS com o CST dos tributos novos. Porque se eu for tentar usar a mesma codificação, eu coincidentemente pode dar certo, tá? Coincidentemente, mas há uma grande chance de dar errado para determinado ali produto, para determinado segmento. Por quê? Porque eu posso ter redução da base de cálculo e outro eu posso ter uma isenção total. E para cada operação dessa tem um CST diferente. E isso passa por onde? Pelo cadastro de produto. Se o cadastro de produto estiver equivocado, e aproveitando um gancho também que eu esqueci, Abraão, presidente geral do José Walter. José Walter falou agora há pouco. Eu penso assim, as entidades de classe, elas têm que se movimentar? Tem. Mas eu acho assim, o profissional tem que querer. Se o profissional não fizer por ele, ninguém vai fazer. Acho que o profissional ele tem que querer mais do que ninguém. Então, assim, quem tem que se movimentar é ele. Por exemplo, eu já venho realizando treinamentos sobre a reforma tributária, já vários treinamentos sobre a reforma tributária. Mas a gente sabe que ali é uma pequena porcentagem. Nem um terço dos profissionais não se capacitaram como tinham que se capacitar em torno da reforma tributária como deveria ser. E o problema é que o espaço está curto, porque dezembro de 2025 está batendo as portas. Quando a gente pensar aí, já bateu dezembro de 2025. Aí como que você vai aprender tudo isso, absorver tudo isso na sua mente? Porque primeiro que você tem que repassar para o cliente. Você tem que aprender para a sua organização, para a sua empresa, porque vai ter desdobramento para a sua empresa também. E você tem que aprender para passar para o seu cliente. Então, a começar do documento fiscal. Por exemplo, na lei complementar tem a previsão da apuração assistida. E a apuração assistida, que é uma plataforma que vai trazer o confronto de contas de débito e crédito, já está bem adiantada, praticamente já está quase pronta. Pelo fisco, pela Receita Federal, já tá pronta praticamente. Só que tem o seguinte, cuidado que não confundir isso com declaração de imposto de renda de pessoa física, que eu entro com o GOV.br ali e vem tudo para dentro. E, ao mesmo tempo, eu trazer também algumas coordenadas que a declaração de imposto de renda de pessoa física traz. Se eu der um aceite na apuração assistida, eu não posso esquecer que a base da apuração assistida é o quê? Emissão da nota fiscal. Se a emissão da nota fiscal estiver errada, estiver inconsistente, e eu der um aceite, der um ok na apuração assistida, a plataforma do governo só vai repetir o que você deu aceite, ou seja, o que está no documento fiscal. Se o documento fiscal ele foi produzido, ele foi ali autorizado equivocadamente, aí a plataforma ali, a apuração assistida, que é popularmente no mercado chamado de declaração pré-preenchida, né? Vai trazer a apuração assistida, vai absorver todas as falhas que estão ali no documento fiscal. E
E essa plataforma ela não vai ter filtro para dizer assim, olha, a profissão intelectual tem redução de 30%. Olha, a carne que é da cesta básica é alíquota zero. Ela não vai trazer esse filtro. Tá? Então, assim, você tem que tomar, aí você tem que ter aquela atenção difusa, né? Tanto com o seu cliente como o físico. A mesma coisa é a questão preço. Se eu errar o preço para mais, eu estou onerando meu cliente. Se eu onerar o preço para... Aliás, se eu errar o preço para mais, eu vou perder em concorrência. Se eu errar o preço para menos, eu vou estar perdendo margem. Então, assim, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Então, por exemplo, eu tenho que estar confortável para explicar para o meu cliente o que é um split payment. E isso funciona no meu segmento. Eu estou falando isso do pequeno, do pequenininho ali, de uma distribuidora de bebida ali de uma esquina, até de um grande, tá? Do grupo Carrefour. Eu tenho que estar confortável para explicar isso. E por isso que eu falo o seguinte, a reforma tributária ela não passa apenas por parametrização de sistema, ajuste de planilha, né? Ctrl+C, Ctrl+V de alguma base. Não é isso, não. Se o profissional ele for com essa mentalidade, ele vai ter, assim, ele vai passar por essa transição com um desconforto enorme. Então, nós estamos o quê? Hoje é 15 de julho, né? Então ainda dá tempo. Dá tempo para se aprimorar, para pelo menos poder orientar o cliente dele, assessorar o cliente dele da melhor forma possível. Ô, Leandro, eu gostaria só de convocar você e o doutor Fábio, estimular todos a ler a Lei Complementar 2014 e cada um ter a sua dificuldade, a sua dúvida, para que ele possa trazer na reunião, porque se eu trago aqui uma dúvida, às vezes eu ajudo a diminuir a dúvida aí de várias pessoas, né? Por exemplo, eu estou achando ela assim um pouco confusa, com relação lá ao artigo 164 do capítulo 7 do Produto Rural Pessoa Física. Se vocês pudessem fazer um trabalho para a próxima reunião e falar sobre isso aí, seria muito bom, porque tem uma situação lá de ter até 3.600.000, abaixo de 3.600.000, então estou tendo algumas dúvidas lá. Se fosse possível... Não, tranquilo. Porque até o Farley aí já falou sobre a questão do produtor rural lá. Sim, sim. Então, a da pessoa física, que eu estou entendendo que vai ter uma modificação grande, né? Sim, sim. Então, se pudesse falar sobre isso aí nas próximas reuniões, eu ficaria agradecido. Sim. Não vou nem te falar das operações com bens imóveis. Aí que o legislador ele coloca situações lá que você tem que entrar na mente dele para entender o que ele quis dizer. Eu estou achando a redação muito confusa, velho. Eu estou lendo a lei, convoca todos a ler essa lei complementar 214, para realmente ela não é muito clara, né, eu já estou lá no artigo 100 e tem muitas dúvidas. Sim. Uma das coisas assim, que eu achei que ela trouxe uma novidade grande é com relação ao arquivo digital, né, Leandro? Mas parece que vai melhorar muito essa questão que a legislação anterior não ajudava muito, né? Sim, sim. É como eu falei bem no início. Acabar com papel, né? Eu enxergo a reforma tributária como um copo meio cheio. Tem questões de transparência, com o tributo calculado por fora, uma pessoa vai conseguir saber, se não 100%, mas muito próximo disso do que ela está pagando, porque os tributos vão estar destacados no documento fiscal, coisa que hoje não é possível, porque o cálculo é por dentro dos tributos sobre o consumo. Agora, um detalhe, Abrão, também, assim, o profissional tem que estar ciente do seguinte, vamos fazer treinamento, né? Porque, assim, nessa nosso grupo de estudos aqui da terça-feira, não é suficiente para esgotar o assunto, né? Então, assim, vamos investir em conhecimento, vamos contratar o treinamento, né? Não vamos ficar naquela ideia só da gratuidade, né? Digamos assim. Porque a reforma tributária, eu falava na palestra,
de sexta-feira, que a Lei Complementar 214 de 2025, ela possui 544 artigos e 23 anexos. Então, e cada dispositivo que você ali vai percorrendo, que você vai enfrentando, ele se desdobra para cada segmento econômico. Então, ele no segmento econômico, por exemplo, a não cumulatividade. A não cumulatividade para um segmento, ela tem um desdobramento, para outro segmento, ela já tem outro. Ainda que, em algumas situações, a gente já vê a inconstitucionalidade disso. Mas, enfim, o que tá em jogo agora é a Lei Complementar 214. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os profissionais também que contratarem treinamento, né, para tentar ter um espaço, um tempo maior para esgotar o assunto, para não ficar só na ideia da gratuidade, né, porque a gente sabe que a reforma tributária é extensa, né, então a gente precisa entrar com mais tempo, com profundidade, né. Exato, porque a nossa reunião, como você já falou, é mais um bate-papo, né, Leandro? Isso. Fica muita dúvida, tudo, mas Sim. O volume de revogação de leis dessa é muito grande, né, Leandro? Sim, e assim... Revogou coisas demais, né? Demais, Abraão. Tem situações que eu costumo falar o seguinte, a reforma tributária vai começar em 2026. A reforma tributária vai começar em 2007. Eu sempre falo isso para os profissionais que eu faço treinamento da reforma tributária. Para o pessoal, a pergunta é, sob qual ponto de vista? Que eu vou dar um exemplo aqui que eu já tenho, acho que em 10 reuniões aí de terça-feira. A base de cálculo do Simples Nacional ela foi alargada com produção de efeitos a contar de 1º de janeiro de 2025. Como que a reforma tributária só começa em 2026 ou 2027? Aí eu pergunto, sobre qual ponto de vista? De emissão de documento fiscal? Aí eu concordo, 2026. O recolhimento propriamente dito pelo Simples Nacional de BS-CBS? Aí eu concordo. E outro detalhe, Abraão, você vê que a complexidade é tão grande, terça-feira passada também eu trouxe aqui, o presidente Everaldo deve lembrar. Lá no artigo 348, inciso 3, a linha C, ela fala o seguinte, olha, Simples Nacional, preciso me preocupar com destaque de alíquota não, tá? Não preciso em 2026 me preocupar não, tá bom. Só que lá na nota técnica 2 de 2025, versão 1.10, olha só, a gente sai de um ambiente de legislação e vai para um ambiente técnico, de profissional dedicado a profissional da área de informática. Lá fala o seguinte, olha, o Simples Nacional que extrapolou o sublimite de 3.600.000 tem que destacar o IBS e o CBS na nota. Leandro, está contrariando o artigo 348, inciso 3, da linha C, da Lei Complementar 214 de 2005? Tá. Mas só que eu tenho que avaliar, eu tenho que colocar na balança o seguinte, a nota técnica também traz situações do quê? Do dia a dia. Se eu não observo também um pouquinho essa nota técnica, que é matéria, vamos dizer assim, em primeira instância é matéria do TI, é matéria do pessoal que está dos desenvolvedores, mas eu tenho que dar uma olhadinha lá também. E assim, eu acho que nós somos um dos primeiros aqui no estado de Goiás, pelo menos que eu acompanho, que a gente falou que teria que destacar a IBS-CBS como optante do Simples Nacional 2026 por conta dessa nota técnica. Da mesma forma, nós somos um dos pioneiros falando o seguinte, olha, a opção pelo Simples Nacional mudou, não vai ser mais janeiro dentro do ano calendário, não. Vai ser até o último dia útil de setembro. Isso para o Simples. Porque para manifestar IBS-CBS, eu ainda vou ter um em setembro também, junto com a opção pelo Simples, e ainda vou ter outro lá em abril. Então, assim, o que eu falei dos 544 artigos? Porque não dá para esgotar aqui no grupo de estudo. Não dá para esgotar. É muita coisa. E quando você vai jogando para o segmento de construção civil, tem um desdobramento. Segmento de profissional intelectual, tem um desdobramento. Locação de bens imóveis, tem uma redução de alívio. Aí a locação de bens móveis já tem outra tratativa. Quando eu vendo imóvel, tem uma redução de alívio. Quando eu loco, tem outro. Né? Pessoa física, por exemplo, passa a ser contribuinte, independente de se importar. Se importar, é contribuinte também. Então, assim, não dá para esgotar. Então, assim, quando eu falo que o profissional também tem que fazer por ele, é que ele tem que fazer investimentos para ele tornar esse conhecimento dele robusto, né? Não ficar só na esfera de tentar alguma coisa ali, tentando lendo sozinho, querendo seguir o caminho sozinho, ou só apostando no software. O software vai fazer o papel dele,
mas o software ele não revisita contrato. O software não vai criar preço, ele não vai reajustar preço. Então, assim, essas realidades assim, eu tenho que ter bem compactadas na minha mente, né, para passar suavemente nessa transição de 2026 até 2032. Farner. Sim, só sugerir a técnica da divisão de atividades. Já que muitos aqui têm, o tempo já é curto para fazer o serviço, para trabalhar, para fazer o que tem, considerem fazer, por exemplo, parcerias. O Leandro acabou de dizer que faz palestra, que faz curso. Então, considere fazer parceria com pessoas que estão preparadas ou se organizando para consultoria. Então, você agrega no seu escritório alguém que você conhece, que está estudando o assunto, você atende os seus clientes de maneira personalizada e eu sugiro até que que entre logo na fila, porque o Leandro Preto não vai conseguir atender todos os contadores de Goiás, né? Então, deve ter outros profissionais aí trabalhando, fazendo essa mesma coisa, que não está trabalhando no escritório fazendo as atividades, mais do que ele está estudando a reforma. Então, é um misto de trabalho. Falou, olha, eu estou preocupado em executar, não tenho tempo de estudar, ou mesmo que eu estude, já estou lá no 100 e estou com muitas dúvidas. Então, deixa eu chamar alguém aqui para associar. Como é que você cobra? É na parceria? Ganha-ganha? Então, nós somos empresários. Então, eu não consigo fazer, eu não vou mandar meu cliente embora. Eu vou chamar alguém que faça junto comigo, ganha-ganha. Eu tenho um cliente, a pessoa tem expertise, nesse primeiro momento, há uma execução e uma transferência de conhecimento. É a dica aqui. Claro, a nossa preocupação não é de hoje, não, é de 20 anos atrás, certo? É que a classe contábil, infelizmente, a Sucena já saiu, infelizmente, 60% não quer saber de nada. Certo? Sai não, Infelizmente, presidente, tô aqui. Então, confirme para mim aí. É 60% ou não é o que não quer saber de nada? Olha só, é assim, 50% vai deixar a vida me levar, 10% vamos esperar para ver o que acontece, e 10% não está nem aí para nada. Essa é a realidade. Então, nós vamos subir para 70%. Everaldo, o sindicato tem mais ou menos uns 700 filiados, né? Quantos que estão na reunião hoje? 30? Vai. 30. Não, nem 30, não. A maioria que a Sucena trouxe aqui, ó. A maioria agora, que está aqui, ó. Agora tem 23, mas já teve 30. Já teve 30, 3, agora está 23, né? Mas de filiado no sindicato tem mais ou menos 700. Participa da reunião aqui, no máximo 40, né? Desse jeito. Infelizmente é isso, certo? Agora não sei como que eles vão fazer, não, viu? Eu não sei como que eles vão fazer com os clientes dele nessa reforma tributária. Eu acho que muita gente vai fugir, certo? De Goiás, vai para dentro do mato lá, porque ele vai ter que assumir a responsabilidade. Eu não sei realmente como que eu vou fazer. Pessoal, vamos acabar hoje, então, e é um prazer imenso estar com vocês aqui. E na terça-feira que vem, nós vamos dobrar isso aqui. Chama mais gente aí, Sucena. O Farner chama mais gente, a Luzia chama mais gente, todo mundo chama mais um para a gente colocar na cabeça dele e ver que essa reforma tributária não é brincadeira, não, certo? Ela veio para ficar mesmo, né? E outra coisa, gente, o financeiro, se não cuidar do financeiro, está todo mundo no sal também, certo? Porque a maquinazinha, o dinheiro acabou, né? Ninguém compra mais com dinheiro puro, é só a maquinazinha. E o Estado, o município e a União está sabendo de tudo certo que está depositado. Então, isso aí, quem quiser sonegar, não é dessa maneira, não, certo? Então, o contabilista vai respingar nele muito, porque o contabilista não está, a maioria não está fazendo contabilidade, está fazendo mesmo.
então não está olhando a conta bancária, não está fazendo nada, certo? Então, é isso que vai acontecer, certo? A nossa colega Maria Luzia, lá de Caçu, né, Luzia? Tem um exemplo disso aí que eles estão pegando todo mundo lá, né? Tá. O prefeito está mandando as notificações. Pois é. E não vai ter perdão, não tem jeito, não, certo? Então, pessoal, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tá, boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Fique com Deus. Tudo de bom. noite. Um abraço, coronel. Sucesso, Falou. parabéns.